Muito bom dia a todos. Novamente é um prazer muito grande estar aqui, uma honra muito grande. E nós vamos falar sobre mediunidade gloriosa, que é um termo cunhado pelo Leon Denis ao final do seu livro No Invisível. Mas para a gente entender o que seria a mediunidade gloriosa, nós precisamos entender primeiro o que seria a mediunidade e o que seria glorioso. Então vou falar introdutoriamente acerca desses dois temas. A mediunidade, a bem da verdade, ela não é um fenômeno peculiar, um fenômeno diferenciado da mente humana e da vida humana. Ela é o estado natural do espírito. O espírito, rotineiramente, por natureza, ele tem as propriedades, como nós vamos encontrar tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns, as propriedades da plasticidade fluídica, da plasticidade perispiritual, e ele facilmente vai entrar em contato com outros espíritos, estabelecer laços magnéticos, se projetar à distância. Isso é da natureza do próprio espírito. Naturalmente, quanto mais primitivo, quanto mais animalizado, quanto mais simples é a consciência do espírito, menos ele será capaz de dominar essas faculdades, mas elas lhe são inerentes. O que não é normal é o espírito não ter contato com o outro através do pensamento. O que não é normal é o espírito não ser capaz de registrar a presença do outro. E isso só acontece quando nós encarnamos. Então, as propriedades que permitem ao espírito a comunicação quase restrita com outros espíritos já estão no espírito. Elas somente não se manifestam ou são abafadas durante a encarnação, né? Na situação do cárcere carnal, por assim dizer. E por que isso acontece? Porque André Luiz, que até o presente momento oferece a resposta mais próxima de uma solução satisfatória para esse enigma, ele vai dizer em Evolução em Dois Mundos que dentro dos nossos neurônios existe um pigmento ocre que é um fixador espiritual. E quando nós encarnamos, a nossa estrutura neuronal, ela vai ajudar o espírito a se fixar no corpo. E, inclusive, não só fixar espacialmente no corpo, mas também fixar a sua atenção, a sua memória, né, as suas faculdades de concentração, de observação, de percepção, de interação dentro do universo dos mecanismos físicos, né, que são muito amplos, muito vastos, mas não são tão ilimitados, tão plásticos como essas propriedades originais do espírito, do perispírito desencarnados. Então, através do mecanismo de encarnação, a grande verdade é que nós diminuímos o nosso grau de liberdade espiritual, as facilidades com que nós nos comunicamos e nos expressamos. É por isso que, desde Platão até Leon Denis, numa linha contínua de estudos e de revelações sobre a realidade espiritual, nós vamos ver os termos da degradação, do rebaixamento, do tolimento das faculdades do espírito durante a encarnação. Né? O espírito ele sofre uma diminuição dos seus poderes, do seu grau de liberdade, da facilidade de pensamento, da fluidez com que seus sentimentos se transportam para outras pessoas, ou a facilidade com que ele recebe as impressões dos sentimentos dos outros também. Então, todo esse processo de redução espiritual é a característica normal do encarne, é a estrutura da carnalidade que vai propiciar. Entretanto, em muitos milhares de anos, em muitos quase milhões de anos, aquilo que vale
para a realidade animal e para o ser humano mais primitivo, para os primeiros antropóides que vão surgir há 2 milhões de anos atrás, 1,5 milhão de anos atrás, já não começa a valer para o sujeito que tem o pensamento mais abstrato, que tem uma potência da consciência, uma potência da vontade cada vez maior. Então, com a evolução natural do espírito ao longo do tempo, sem que ele também precise fazer qualquer esforço especial para isso, o normal é que o espírito ele vá aos poucos, não sendo mais contido por aquele cárcere carnal. Ele começa aqui e ali extravasar, extrapolar os limites que a carnalidade lhe impõe. E aí nós vamos observar que o espírito de vez em quando vai se destacar do corpo durante o sono e vai ter experiências com espíritos encarnados e desencarnados. De vez em quando ele vai ter um leve transporte, né, uma leve projeção do perispírito para fora do corpo, um desacoplamento do perispírito com o cérebro, e vai vislumbrar imagens do mundo espiritual, ouvir vozes, né, ter percepções das ideias dos espíritos, ter intuições, insights que ele pode geralmente entender como sendo dele mesmo, fruto da sua própria consciência, mas que muitas vezes já são esses pequenos intercâmbios, esses sutis intercâmbios não percebidos pelo próprio espírito, não conscientes, né? E, claro, é possível também que ele resgate memórias do passado, que ele consiga acessar nos refolhos da consciência talentos, predisposições, sentimentos, vínculos de afinidade e desafinidade com pessoas que vêm de vidas passadas. Isso tudo já acontecerá no antropóide, no hominídeo, né, de centenas de milhares de anos atrás. Seguramente pelo desenvolvimento tecnológico, cultural do Neandertal, do Homo erectus, nós desconfiamos que ele já tem a capacidade de sair um pouco do cárcere carnal e encetar comunicações, ligações com os espíritos e receber intuições para o progresso, aos poucos, ainda não civilizatório, mas o progresso da sua vida, da sua comunidade, da sua sociedade primitiva. Por que nós sabemos disso? Primeiro porque nos é narrado pela literatura espiritual, mas também porque, evidentemente, há saltos tecnológicos, né, impulsos tecnológicos, culturais, artísticos, que nós podemos conhecer através da arqueologia, né, através do estudo, né, daqueles fragmentos, às vezes, de ossos primitivos, tal, dos homens primitivos, e esse estudo vai nos revelar que houve um surto momentâneo, específico, de avanço civilizacional, e isso não pode ter sido inventado de uma hora para outra dentro de uma tribo, às vezes muito pequena, de 100 indivíduos, né? Sugere a intuição e a inspiração. Nós, fazendo uma pesquisa sobre saúde e espiritualidade na Universidade de Juiz de Fora, a gente recebeu uma vez um especialista nessas plantas medicinais, que foi morar na Amazônia e foi investigar, interrogar os índios como é que eles descobriam que uma planta é medicinal, né? E após fazer muitas perguntas, a maioria dos indivíduos não sabia responder. Isso aqui veio de um pajé que recebeu do avô, do pai, etc. e tal. É uma coisa que se perde na memória não escrita, né? Não existe veículo escrito, né? Então se perde na memória da comunidade. Mas esse pesquisador, ele encontrou em determinado momento um índio que tinha descoberto recentemente novas receitas de chás. E ele disse o seguinte: é muito fácil. Você sai pela mata e vai sentindo o que é que as plantas dizem. De repente, tem uma planta que fala: olha aqui, pega a minha folha. Aí eu vou lá e pego a folha.
Aí eu não sei o que eu faço com aquilo. Eu continuo andando pela mata. Aí num determinado momento eu vejo um cipó e o cipó fala comigo: ei, vem aqui, me pega, mistura com a folha, cozinha durante 2 horas, né? E ele vai escutando as vozes da mata, literalmente, né? Então esses processos, eles existem há dezenas, centenas de milhares de anos, e são os processos que a ciência atualmente não sabe justificar, né? Mas através dos quais vão se desenvolver as culturas, as tecnologias, as técnicas artísticas, as primeiras ideias religiosas. Então, também em Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, nós vamos encontrar, e também isso já era sugerido na Gênese, né, mas mais detalhadamente desdobrado em Evolução em Dois Mundos, nós vamos encontrar o processo histórico através do qual esse espírito, que vai adquirindo força psíquica, começa a sair do corpo durante o sono, começa a ter as primeiras visões que ele vai entender de forma mágica, de forma muito mística. Num primeiro momento, claro, vai ficar apavorado, vai gerar todo um imaginário, construir cenários da imaginação, às vezes tenebrosos, às vezes mágicos, às vezes povoados de deuses, de entidades semi-animais e assim por diante, né? Imaginar reinos espirituais, reinos do pensamento, e misturando a imaginação às visões reais que ele teve, às vezes muito simbólicas, misturando isso também aos sonhos, ele vai criando as primeiras religiões, vai criando as primeiras noções de um mundo que não é mais só um mundo de objetos, não é só mais um mundo de animais, de plantas, mas é também um mundo mágico e místico, um mundo ainda não espiritual, mas semi-espiritual. E aos poucos esse indivíduo, em dezenas ou centenas de encarnações, ele vai se acostumando em diferentes corpos a fazer esse afastamento, criar essa diferenciação entre ele e o corpo. É como um mecanismo, um dínamo, outro mecanismo de polaridade, em que você vai intensificando um polo e vai observando a oscilação da energia de um polo ao outro, né? É uma gangorra, um pêndulo, né? O desenvolvimento da consciência. Ora a gente consegue sair muito bem do corpo, nós vamos ter sonhos, às vezes sugestivos, de acontecimentos futuros que estão por vir, sonhos que nos ajudam a interpretar acontecimentos passados. Nós vamos ter contato com os nossos avós, nossos tios, nossos pais, nossos irmãos que desencarnaram um pouco antes. E assim o homem das cavernas vai aos poucos diminuindo o seu apavoramento, o seu susto inicial, e vai criando sistemas de crenças e até sistemas de compreensão razoavelmente bons do que está realmente acontecendo. E nós vamos identificar na cultura arcaica pré-civilizada dos chineses, dos babilônicos, dos egípcios, dos gregos, dos pagãos do norte da Europa, do povo do subcontinente indiano, dos índios pré-colombianos, de toda a região central da África, né, da filosofia Ubuntu, né, do centro-sul africano. Nós vamos identificar nesses povos um conhecimento razoavelmente bom de como se dá o intercâmbio com as entidades desencarnadas. Isso tudo demonstra que a mediunidade, ela é um mecanismo não apenas natural, mas universalmente difundido, presente em todos os povos, em todas as épocas, e que é bem compreendido, né, razoavelmente bem compreendido pelos povos primitivos. Quando o ser humano vai começar a se distanciar dessa cultura mais arcaica, não civilizada, para entrar
nos primórdios da civilização, estabelecer os primeiros princípios legais, os primeiros conceitos realmente científicos, aprender a matemática, desenvolver a teologia, né, a estrutura doutrinária das religiões, muitas vezes vai haver um escrutínio daqueles grandes sábios, daqueles espíritos superiores que são os fundadores dessas leis, dessas religiões, e vai haver uma preocupação com possíveis perigos da mediunidade. Então, esses primeiros legisladores, esses primeiros chefes de religião, muitas vezes vão proibir certos fenômenos, certas práticas, porque eles, ou de fato, eles têm reações incontroláveis, ou não são bem educados naquela população ainda muito primitiva, ou esses fenômenos não são do interesse político daquela comunidade, né? Eles podem ter inconvenientes que desagradam o poder econômico, o poder político, ou simplesmente os preconceitos da época. Então, na verdade, nesse momento em que nós estamos numa sociedade pré-escrita e pré-civilizada, o xamanismo universal, presente em todos os povos, ele vai espelhar mais fielmente, muitas vezes, a naturalidade do contato com os espíritos do que as religiões instituídas, né? E nós vamos encontrar muitas vezes nos códigos primários, né, do budismo, do próprio cristianismo, do islamismo, de todas as religiões, proibições ou explicações que não condizem mais com a realidade, que já não espelham a realidade tão bem quanto o próprio xamanismo primitivo, quanto a pagelança e o animismo arcaico, mas que são fruto de preocupações outras das sociedades civilizadas, da necessidade, da ânsia, às vezes, de regulação e de controle de certos órgãos que detêm o poder político e espiritual daquela comunidade. E nós vamos, mesmo num estágio muito desenvolvido da civilização, nós vamos encontrar ainda hoje, né, proibição de certos livros, né, ou não recomendação, né, olha, não é proibido, mas não se deve ler em hipótese nenhuma, né, um certo medo de certos fenômenos que são da ordem natural há centenas de milhares de anos, mas que a comunidade humana em geral entende como sendo fenômenos perigosos. Existe, mas não se deve mexer com essas coisas, ou até mesmo num sentido mais artificial, a cultura humana vai desenvolver as ideias materialistas, vai dizer, olha, tudo isso é alucinação, é ilusão da cabeça das pessoas, nada disso existe de fato. Então vamos tentar entender como que a mediunidade salta, né, do seu estado mais solto, mais livre, claro, também mais inconsequente no animismo, no xamanismo, para o regramento dentro das civilizações, mas um regramento que muitas vezes é tolhedor, né? Que poda a diversidade e a plenitude do desenvolvimento das faculdades medianímicas. Quando o ser humano ainda está entre a selva e a caverna, ele tem basicamente 4 estruturas cognitivas básicas. Ele tem a inteligência física, que é o que me permite saber se eu consigo levantar um objeto ou não. Eu olho para um objeto e penso, será que eu consigo levantar esse objeto? Isso, o ser humano, né, quase que o animal já tem uma noção razoavelmente boa, mas o ser humano, o ser pré-humano, o hominídeo, de 1 milhão de anos atrás, ou de 500 mil anos atrás, já tem bastante desenvolvido, né? Será que esse objeto consegue perfurar a carcaça do animal? Que eu preciso abater o animal para comer. Será que eu vou conseguir com uma ponta rombuda de flecha? Não vou conseguir. Então vou afiar mais a flecha. Então são essas preocupações que estão orientando a inteligência física do ser humano primeiramente. A inteligência biológica, que é a capacidade do ser humano de saber que uma coisa é viva.
Isso aqui não é uma pedra, não é um toco, é alguma coisa, está mexendo, né? Parece ter uma intenção. Então, o ser humano muito primitivo ainda, o hominídeo pré-humano, ele consegue saber que aquilo é um ser vivo e que ele não respeita mais as regras do mundo da física apenas. Ele respeita outro tipo de regra também, que é a regra da intenção, do desejo, do interesse. Então, você vai olhar para aquele animal, vai às vezes oferecer uma comida para o animal, tentar estabelecer algum tipo de relação, ou você vai afastar aquele animal porque entende que ele é ameaçador. Você sente as intenções do animal pela cara feia, está mostrando os dentes, rosnando, então você entende que ele é uma ameaça, que ele é violento, etc. e tal. Nós temos a inteligência ambiental, que é a capacidade de olhar para o céu e saber se vai chover. E o ser humano, ele tem completa dependência, ele está em completa dependência dessa inteligência, porque se ele não sabe se vai chover ou fazer sol, ele não consegue programar uma viagem, não consegue programar sequer um passeio mais longo para coleta de frutas, seja lá o que for que ele tem necessidade. Por fim, ele tem também a inteligência social, que é a capacidade de perceber as intenções de outros seres humanos. Nós olhamos para a pessoa e sabemos que ela está com raiva, ou que ela está gostando, ou que ela tem algum interesse por trás. Nós desconfiamos que ela pode estar mentindo. Então, essa capacidade é muito importante também para a nossa sobrevivência. Dessas 4 formas de inteligência básica, que são muito estanques, muito separadas umas das outras, nós vamos desenvolvendo conexões abstratas, pensamento simbólico, que já não corresponde mais aos fatos, mas que são projeções do intelecto sobre os fatos. Por exemplo, há 80, 70 mil anos atrás, o Homo sapiens criou, pelo que foi descoberto até hoje, a primeira estatueta com corpo de homem e uma cabeça de animal. Uma cabeça de leão, no caso. Então, pela primeira vez, o ser humano concebe um ser que ele não viu na natureza. A imaginação, a capacidade simbólica do ser humano, junta o corpo humano com a cabeça do animal. E com que propósito, né? Esse zoomorfismo tem que tipo de utilidade para o homem primitivo? Por que ele é tão recorrente em todas as culturas? Todas as mitologias experimentam esse tipo de fenômeno. É porque ao colocar uma cabeça de serpente, ou uma cabeça de touro, de águia, de chacal, de gato, num corpo humano, eu estou sugerindo que aquele indivíduo é um ser humano, mas ele tem uma propriedade de pensamento ou uma capacidade parecida com a daquele animal que eu estou representando. Então, isso é extremamente sugestivo de que aquele Deus ou aquela entidade com cabeça de leão é corajosa, é o Deus da guerra. Aquela entidade com a cabeça de águia é sábia, ela consegue olhar à distância. E assim surgem as primeiras representações abstratas das religiões primitivas. No começo, são fantasias, às vezes, oníricas ou elaboradas pela imaginação das pessoas, mas que não vão corresponder perfeitamente à realidade. São realmente visões da criatividade artística. Sem essa capacidade de abstração, nós não teríamos apenas a arte, a ciência, a política e a religião. Nós teríamos que excluir da nossa vida esses fatores, essas atividades, porque a arte, ela é colocar na tela ou colocar em sons, não uma coisa que está acontecendo, mas uma coisa que é imaginária, uma coisa que significa outra coisa diferente do que está acontecendo. Então, quando eu desenho coisas na parede de uma caverna, não necessariamente eu estou expressando só acontecimentos cotidianos, mas eu estou expressando acontecimentos simbólicos, ideias abstratas. O desenvolvimento da abstração vai permitir cada vez mais a facilidade do intercâmbio espiritual.
E também o desenvolvimento moral é concomitante com esse desenvolvimento da abstração, porque eu só consigo pensar numa lei que valha para todas as pessoas, ou como nós estudamos anteriormente sobre a lei de igualdade, né, no Livro dos Espíritos, nós só conseguimos imaginar uma lei de igualdade, uma lei de liberdade, uma lei de fraternidade, né, como universais através de uma certa abstração do pensamento, né? Nós olhamos para a humanidade como um todo, que fisicamente é muito diferente, culturalmente é muito diferente. Eu olho para uma tribo, olho para outra, há diferenças gritantes. Eu poderia acreditar que cada tribo deve ter as suas próprias regras morais, suas próprias leis, a sua própria noção de certo e errado. Mas quando o ser humano, há 3, 4 mil anos atrás, começa pela primeira vez a pensar: todos os seres humanos são iguais, todos os seres humanos devem se submeter a uma mesma legislação, que não é mais local, é natural. Ele está abstraindo aquelas relações sociais que ele vive para a própria natureza, para a ordem universal e mundial. E é só assim que a gente vai entender o desenvolvimento paralelo da religião, da lei e da moralidade. Quando Sócrates, por exemplo, questiona Eutífron, num livro de Platão chamado Eutífron, Sócrates questiona esse sacerdote por achar que está fazendo a coisa mais piedosa no caso, e segundo a opinião de Sócrates, não é muito fácil a gente saber o que é piedoso, o que agrada aos deuses, porque se são vários e eles são inimigos uns dos outros, agradar Apolo pode significar que eu estou desagradando Afrodite, e agradar Atena pode significar que eu estou desagradando Ares. Então, há um impasse lógico, existe uma contradição, um problema muito grave na crença em vários deuses, que já é um grande avanço, já é um desenvolvimento da racionalidade da consciência humana. Mas Sócrates aponta, não é possível a gente acreditar que o universo é fragmentado dessa forma, que há entidades lutando umas com as outras, e se eu agrado um deus, eu estou desagradando o deus da outra religião. Tem que haver um deus único, um princípio único que vai uniformizar, que vai regrar o universo como um todo. E nós dependemos dessa crença num Deus único para entender a organicidade do funcionamento do cosmos. Esse tipo de ideia é inspirada ou é desenvolvido pelo raciocínio lógico? É difícil a gente saber, porque quando a gente trabalha ou quando a gente raciocina, muitas vezes o nosso pensamento ele é facilitado, ele é inspirado por certos monólogos, aparentemente diálogos internos da nossa consciência, que podem ser direcionamentos de espíritos também. Você pode estar conversando com alguém sem se dar conta disso, e através desse diálogo você vai chegar a uma conclusão que você acredita ser só sua, mas que na verdade foi inspirada ou que foi direcionada por alguém. Então, um outro traço muito sugestivo dessa inspiração coletiva, dessa inspiração generalizada, é o fato de que as civilizações elas surgem separadas umas das outras, em locais muito distantes, numa época em que você tinha que viajar a pé, ou na melhor hipótese, a cavalo, e as civilizações elas surgem todas quase que ao mesmo tempo. Na China, na Índia, na Pérsia, no Iraque, no Egito, na Grécia, e depois aos poucos dali, né, dessa linha, desse cinturão central da Eurásia e do Nordeste africano, vão se espalhando para o resto dos continentes. Mas esse desenvolvimento que é paralelo e concomitante, ele também vai ter características muito interessantes de povo para povo. Por exemplo, os chineses primitivos, os primeiros chineses, eles vão ter tanto, podemos imaginar que por lembranças, reminiscências do passado, quanto por uma inspiração específica, eles vão ter uma preocupação mais política.
Então, as primeiras grandes religiões chinesas, as primeiras civilizações chinesas, elas estão preocupadas com as regras de conduta em sociedade. A vestimenta que nós devemos utilizar, a forma correta de nós fazermos uma cerimônia do chá, de nós dividirmos as tarefas domésticas, as tarefas de Estado. Já a religião indiana, ela vai entender de maneira muito diferente que o interesse ele é totalmente a libertação do corpo, o domínio dos desejos, das paixões corpóreas através de exercícios às vezes muito físicos, como algumas práticas de yoga, às vezes através da meditação, de dietas, de uma série de elementos, mas todos eles focados no afastamento do espírito em relação ao corpo. Os egípcios são provavelmente o povo mais avançado que chegou à Terra nesse momento, né, por volta aí de talvez 6.000 a.C. ou 5.000 a.C., e que vai desenvolver plenamente a sua civilização em torno de 3.000 a 2.000 antes de Cristo. Os egípcios eles vão se caracterizar por um avanço tecnológico muito grande, que vai deixar para sempre o legado dos grandes monumentos, né, de Heliópolis, da Cidade dos Mortos, das esfinges, das pirâmides, que realmente demonstram, testificam o desenvolvimento tecnológico daquele povo, que teve a reminiscência e talvez também o estímulo espiritual para se lembrar de técnicas arquitetônicas, de construção, técnicas médicas, porque os egípcios faziam também trepanação, ou seja, eles conseguiam perfurar o crânio de uma pessoa, né, fazer uma punção, né, numa artéria, esvaziar um coágulo no cérebro, depois fechavam, cobriam com uma bandagem, a pessoa sobrevivia e ficava bem durante, às vezes, décadas, né? Então, esse tipo de conhecimento, também os conhecimentos espirituais dos egípcios, que incluíam a hipnose, a regressão a vidas passadas, que era uma prerrogativa do próprio sacerdócio. Para ser um sacerdote dos níveis mais altos, primeiro você ia para um templo específico, subterrâneo, onde você era submetido a uma sessão de hipnose por outros companheiros, os sacerdotes hierofantes, e numa reminiscência a vidas passadas você adquiria a convicção, né, da existência do espírito, da passagem de um corpo para outro. Todas as coisas que nós sabemos estão bem descritas na literatura que nos sobrou do Egito Antigo. Os babilônicos eram também um povo avançadíssimo, que, segundo estudos de Lessing, que é um importantíssimo filósofo e teólogo iluminista, o primeiro europeu a desenvolver plenamente a ideia de reencarnação, e que vai ser o influenciador do romantismo e do espiritismo, né? Pelo menos da parte do espiritualismo moderno que acolhe a ideia de reencarnação. Ela é toda baseada nas teorias de Lessing, de que a reencarnação seria o único motivo lógico para o desenvolvimento moral da humanidade. Então, nesse mesmo livro, Educação do Gênero Humano, Lessing fala a respeito da superioridade religiosa e psicológica dos babilônicos, que detinham realmente um amplo conhecimento de como manipular as massas, os fenômenos que hoje nós vemos em certas comunidades religiosas, né, de um sacerdote que encanta a multidão e leva as pessoas a uma quase histeria, né, um fenômeno, né, em que é até físico, as pessoas têm tremedeiras, no final entregam todo o seu dinheiro. Esses processos foram desenvolvidos na Babilônia há 3-4 mil anos atrás, e eram muito utilizados para tentar criar a cola social do tecido da comunidade babilônica, porque os babilônicos, nós vamos encontrar nos relatos da Bíblia, por exemplo, também em outros relatos históricos de outros povos, dos romanos, dos gregos, eles eram entendidos na época como um povo pervertido. E a perversão deles é uma perversão que hoje é muito típica dos brasileiros, né? Eles misturam raças.
né? Então, o grande mal dos babilônicos, no entender dos judeus, dos gregos, de outros povos, é que eles misturavam pessoas de várias etnias diferentes. Eles aceitavam casamentos entre pessoas mais escuras e mais claras, pessoas mais do norte, mais do sul, mais do leste, mais do oeste, persas com judeus, europeus com africanos. Então, através desse processo de miscigenação, né, a sociedade deles era extremamente diversificada e eles precisaram da religião para criar uma cola social para todas as diferenças em ebulição da sua sociedade. Os outros povos achavam isso extremamente escandaloso. Os judeus, particularmente, achavam a coisa mais nojenta e indecente, né, a miscigenação com outras raças, porque eles, nas suas lembranças anteriores, eles tinham a certeza de que eles eram um povo que veio de algum outro lugar e caiu aqui na Terra, né, contra a sua vontade, assim como os indianos também se separam em castas e não se misturam em hipótese nenhuma uns com os outros, com as castas, né? Às vezes também nós vamos encontrar o mesmo pensamento entre chineses, entre egípcios, né, que também tinham seus escravos. Então, os babilônicos, os judeus, eles tinham uma noção muito clara de que eles eram um povo diferente, que haviam chegado na Terra, e os demais povos, as demais comunidades, eram praticamente animais selvagens. Eles não deveriam se misturar, nem culturalmente, nem geneticamente, com esses povos vizinhos. Essa consciência que foi trazida para a Terra desses imigrantes espirituais, por um certo lado, foi muito prejudicial, porque foi a raiz das separações violentas entre as nações, entre os povos, porque essas comunidades imigrantes olhavam para as outras e diziam: esse povo não é o nosso, essa não é a nossa comunidade, eles não pensam como nós. Então há grandes diferenças culturais nas origens do nascimento da civilização, que nós vamos entender como sendo origens diferentes desses povos de imigrantes, né? E os babilônicos tinham essa dupla vantagem de promover a integração com os nativos de diferentes povos e também, ao mesmo tempo, basear essa integração na ideia da própria imortalidade do espírito, né? É o espírito que é imigrante, não são os nossos corpos que são privilegiados ou diferenciados. Então, desde o surgimento da civilização, houve um momento histórico em que esses diferentes povos, os indianos, os chineses, os egípcios, os babilônicos, os gregos, os druidas, falavam explicitamente sobre a reencarnação, falavam explicitamente sobre contatos com os espíritos e falavam explicitamente sobre as suas experiências em outros corpos e às vezes em outros mundos, e se lembravam todos de uma espécie de paraíso perdido, um lugar mais avançado, mais moderno, mais agradável, mais cheio de confortos, mas que eles, por serem violentos, por serem preconceituosos, por serem indivíduos com várias perturbações psicológicas e morais, não mereciam mais habitar, né, nesse meio, então vão aos poucos sendo degradados e chegam à Terra para oferecer a contribuição dos seus saberes, dos seus conhecimentos tecnológicos, e vão estimular uma série de desregramentos, às vezes religiosos, políticos, orgias, né, criação de haréns, às vezes dentro de templos, né, os babilônicos faziam isso também, né, os indianos vão promover a separação violenta entre as classes, com a humilhação e a quase escravidão perpétua das classes inferiores. Os chineses também vão promover um tipo de sociedade muito estratificada e muito autoritária, onde o comando central da elite é absoluto, o resto da população é praticamente escrava. Isso vai acontecer em todos esses países, porque esses indivíduos, apesar de dominarem os mecanismos da mediunidade,
com muita facilidade, eles não têm o desenvolvimento moral para exercer uma mediunidade de forma gloriosa, de forma santificada, de forma evangelizada. Então vão surgir os grandes mitos, as grandes estruturas teológicas das religiões, todas com joias, com profundas virtudes, mas associadas às vezes a esses preconceitos, essas limitações culturais e morais. Até que num determinado momento nós vamos receber, a partir de 500 a.C. até a época da vida de Jesus, o influxo de vários espíritos que já não são esses perturbados de uma comunidade avançada que vieram só entregar saberes e conhecimentos tecnológicos, mas que são verdadeiramente santificados, purificados interiormente. Uns muito, como Sócrates, como Platão, como Jesus, outros menos, como Elias, né, que era muito desenvolvido moralmente, mas que promoveu a decapitação dos hereges. E depois ele, retornando como João Batista, teve de expiar esse crime, teve de expiar esse desmando, né, do qual ele fez parte. Então nós vamos identificar nos profetas, nos fundadores de religião, nos grandes sábios organizadores, renovadores das nações. A gente pode achar que renovador não é um bom nome para quem viveu há 2.500 anos atrás, mas as civilizações já tinham os seus 1.000, 2.000 anos de idade nessa época. Então esses grandes renovadores, esses grandes impulsionadores do progresso espiritual, eles eram todos médiuns, a maioria deles perfeitamente consciente de que era médium, como Sócrates, por exemplo, que afirmava ouvir um espírito nos momentos mais capitais, mais cruciais da vida dele. Ele ouvia uma voz de um espírito que o aconselhava e dizia: sempre me aconselha coisas boas, né? Então eu sei que é um espírito da parte dos deuses, eu sei que é um espírito enviado pelos deuses para me corrigir, para evitar que eu erre, para que eu cumpra a minha missão, né? Então isso nós vamos escutar de Confúcio, que dizia também: existe no plano espiritual, Confúcio dizia, uma organização, uma cúpula de governantes que dirige as ações aqui da Terra. E essa cúpula, de vez em quando, vendo os problemas, as dificuldades que a comunidade humana está passando, eles vão enviar missionários para corrigir os rumos dessa sociedade que está em perturbação, que está se desagregando, né? E eu afirmo mais, eu sou um desses enviados. Como é que eu sei disso? Eu me lembro de ter decidido no mundo espiritual, né, entre outros amigos, que eu deveria vir a esse planeta, porque havia uma grande necessidade de uma reforma política, moral e religiosa. Então, a consciência de ser um enviado, né, ela é tão forte entre esses grandes renovadores religiosos, que eles vão criar palavras específicas para enviados, como anjos, né? São os mensageiros, né? São os enviados, ou profetas, aqueles que são destinados por uma força maior, por um governo maior, a exercerem uma grande tarefa, né? Porque o profeta significa exatamente isso, aquele que faz as coisas acontecerem, né? Literalmente, né, filologicamente, significa aquele por meio do qual as coisas predestinadas acontecem, aquele que dá sinais, né? Então todas as comunidades, elas vão reconhecer oráculos, né? Aqueles que falam em nome dos deuses, e os fenômenos mediúnicos, eles vão então sendo aceitos como parte integrante dessas religiões já não primitivas mais, eu já diria dessas religiões civilizadas, ainda não completamente desenvolvidas racionalmente, não científicas, é claro, mas já religiões civilizadas.
Essa tese, ela vai aparecer frequentemente nas comunicações de Bezerra, né? Na obra dele em vida também, como aquele maravilhoso livro de coletânea dos artigos do Bezerra, né? Os estudos filosóficos, mas também nas comunicações que Bezerra dá por diferentes pessoas, por diferentes médios. Ele quase sempre começa de uma maneira sugestiva, dizendo: em outras épocas, nós que detínhamos o governo político ou a governança religiosa da terra, abusamos da ingenuidade das pessoas, mentimos, enganamos, desviamos o comportamento das pessoas e nós expiamos em milhares de anos esses desmandos, esses crimes, até nos purificarmos desses traços, dessas máculas do passado, do momento em que nós começamos, né, a nossa vida na Terra, até o momento em que nós merecemos e desejamos também nos tornar representantes de um espiritualismo esclarecido, de um espiritualismo evangelizado, né, que venha a promover a educação do gênero humano, o progresso das consciências, a libertação do ser humano, e assim compensando aqueles momentos em que nós estimulamos o oposto, o aprisionamento da consciência humana através de mecanismos ilusórios e enganadores das religiões primitivas. Então, nesse momento, nós vamos também observar que nós poderíamos aplicar o livro dos médiuns ou o nosso livro No Invisível, né, com toda a sua separação didática científica dos tipos de fenômenos mediúnicos, nós poderíamos aplicar isso aos povos primitivos. E eles, surpreendentemente, vão nos revelar que as práticas deles eram extremamente comuns. O sono curativo, por exemplo, uma técnica que nós perdemos, né, mas que os antigos tinham muito desenvolvida. Levavam o indivíduo para um templo, o indivíduo que sofre de problemas físicos e, mais comumente, problemas mentais, problemas de ordem psiquiátrica, ele era levado para um templo no Egito, na Grécia, na Índia, em diferentes lugares essa prática era comum, porque se entendia que no templo a psicosfera, a atmosfera era melhor do que na casa do próprio indivíduo, né? Porque os deuses visitavam com mais constância o templo, e o templo era destinado justamente às curas. Então, no templo, o indivíduo ia receber um tratamento magnético, ia dormir, às vezes passar uma semana, e durante o processo de sono dentro do ambiente preservado do templo, com também tratamento magnético, com acompanhamento com as orações dos sacerdotes, ele ia conseguir se desdobrar, sair do corpo e ser tratado, receber algum tipo de cirurgia espiritual, alguma coisa assim, e o processo aparentemente era muito bem sucedido, né? E foi repetido durante mais de 1500 anos no Egito e na Grécia. A hipnose, a regressão de vidas passadas, eu já comentei, era muito difundida. Os mistérios de Eleusis, que eram uma seita religiosa secreta só para pessoas iniciadas, porque se acreditava na Grécia que era perigoso para o público geral saber desses fenômenos e desses conhecimentos. Então eles fechavam uma seita, geralmente só de intelectuais, e através da hipnose estimulavam a regressão a vidas passadas. Sócrates foi membro dessa seita, Platão foi membro dela, Píndaro, Cícero, uma série de grandes autores, de grandes pensadores antigos fizeram parte desses cultos iniciáticos e praticavam corriqueiramente, né, o fenômeno da regressão a vidas passadas. A comunicação e a adivinhação, né, que era o nome que se dava para a época para também algumas comunicações espirituais, elas eram tão praticadas que em lugares especiais havia oráculos que eram médiuns muito especializados em receber a mensagem dos espíritos, já muito calejados, e também
que estavam num ambiente preservado de um templo e ofereciam profecias, às vezes aconselhamento espiritual, aconselhamento moral para as pessoas. Na Grécia, o famoso oráculo de Delfos, por exemplo, que era conhecido por nunca errar, ou por raramente errar, ele fazia a seleção das suas médiums, sempre mulheres, da seguinte maneira. Por que mulheres? Né? Existe uma série de teorias modernas, mas que não correspondem à crença original dos gregos, de que a mulher seria mais facilmente controlável, que na sociedade da época seria mais fácil para um grupo de homens controlar a mulher. Mas os próprios gregos na época, como Pausânias, que narram esses acontecimentos, eles vão dizer que, na verdade, os gregos tinham noção de que as mulheres têm maior facilidade mediúnica, que é mais comum encontrar a mediunidade ostensiva na mulher do que no homem. E eles escolhiam a mulher por ser uma conhecida, por ser uma famosa médium na sua aldeia. Geralmente aldeias pequenas buscavam mulheres a partir dos 50 anos em diante, né? Também porque já tinha sua tarefa da maternidade concluída, eles tinham essa preocupação de não escolher mulheres que tivessem filhos pequenos, claro, e elas, através da sua fama, por darem bons conselhos, por serem pessoas idôneas, de ótimo caráter dentro da sua comunidade, elas eram trazidas para o templo de Apolo e se tornavam as pítias, as pitonisas. As profecias entre os hebreus nós conhecemos bem, né, dos relatos bíblicos, e o conhecimento do estado moral dos espíritos é muito bem sabido pelos chineses, pelos indianos, pelos babilônios, pelos egípcios, principalmente talvez pelos gregos, porque nós podemos encontrar essas informações na obra de Platão, também em outros estudos de Plotino, de Porfírio, de Jâmblico, né? E nós vamos ver que há uma classificação da ordem dos demônios, entre aspas, os espíritos inferiores, e dos deuses, ou seja, os espíritos superiores, e também os espíritos medianos, né? Que seríamos nós, no entendimento dos antigos. Então eles vão classificar vários tipos de entidades inferiores, superiores, conforme o tipo de comunicação recebida. Isso denota que a comunicação era amplamente estudada e conhecida, né? Eles não tinham notícia das comunicações com o espírito, eles tinham prática e conhecimento empírico tal da comunicabilidade com os espíritos que foram capazes de fazer uma classificação da ordem dos espíritos comunicantes, uma classificação que, se nós lemos, coincide muito com a classificação do livro dos médiuns e do livro dos espíritos sobre o assunto. Eu acabei já falando sobre os fundadores de religião, né? E finalmente nós chegamos, desses grandes fundadores de religião, a mediunidade, nós podemos dizer, absoluta de Jesus. Por que absoluta? Porque é uma mediunidade que vai se manifestar o tempo todo, ininterruptamente, né? Ela não tem pausa, ela não tem silêncios, porque é muito típico da mediunidade haver momentos de longos silêncios, né, em que a pessoa quer ouvir alguma coisa, quer ter uma resposta, queria receber um sonho, uma divinação qualquer que me desse um conselho numa situação difícil, e às vezes passam-se meses, anos, sem que a pessoa tenha nenhuma intuição. A natural incapacidade de nós evocarmos espíritos a gosto, né? Tudo isso Jesus não conhecia. Ele não tinha momentos de pausa, de silêncio na sua atividade mediúnica. Ele não tinha dificuldades para acessar esse ou aquele espírito. Ele poderia, a gosto, né? E isso é demonstrado nos relatos evangélicos, nos relatos da vida de Jesus. Ele, a gosto, encetava comunicações com diferentes ordens de espíritos. Ele, a gosto,
com extrema facilidade, sem nenhum bloqueio, sem nenhum obstáculo, ele lia na nossa consciência, na consciência das pessoas com que ele estava lidando, os erros, as culpas, as virtudes, os sonhos, as esperanças, e a partir dessa leitura telepática, dessa leitura empática, dessa percepção extrasensorial, ele dava o diagnóstico exato daquilo que a pessoa precisava ouvir naquele momento, né? Ele conhecia o futuro e o passado das pessoas. Ele chegava e falava, né, esse com quem você vive não é o seu marido, né, a pessoa com quem ele encontrou pela primeira vez, de quem ele nunca ouviu falar, né, e você já teve tantos outros, né, maridos. Ele às vezes fala do passado, não só da pessoa, ele fala do passado do mundo, ou do passado espiritual da pessoa, com a maior tranquilidade, não só nos evangelhos, mas através da literatura mediúnica mais confiável, como Boa Nova, uma série de outras fontes, nós vamos encontrar momentos, né, relatos de momentos em que Jesus chega para uma pessoa e fala sobre as vidas passadas, sobre gravames feitos que essa pessoa precisa expiar, por exemplo, né, vai explicar a origem do caráter da pessoa através do passado. Em determinado momento, Jesus fala uma coisa chocante para qualquer judeu, que deve ter assustado as pessoas: antes que Abraão existia, eu existia, eu já era, né? Quer dizer, ele não apenas afirma que conhece na prática a história, que viu a história humana acontecer e se desenrolar diante dos seus olhos, ele também diz: eu sou mais velho que isso. Ele afirma isso categoricamente nessa passagem. Ele fala sobre o futuro das pessoas. Ele curava à torto e à direito irrestritamente. Não havia um mal que na presença de Jesus as pessoas dissessem: não, isso não tem jeito, isso é incurável, isso aí a gente tem que aceitar, né? Embora muitos não tenham se curado naturalmente, mas não houve nenhum tipo de mal específico que tenha resistido, nem a morte de Lázaro, né? Nenhum tipo de mal específico que tenha resistido à vontade curadora de Jesus. Tinha esse carisma magnético e irresistível, que fazia com que as pessoas, às vezes antipáticas, se comovessem, parassem de o perseguir, de o agredir, não colocassem as mãos neles que estavam tentando prender. Em outras situações, pessoas neutras ou desinteressadas são cativadas pela mera presença física de Jesus. Então a gente observa que, de fato, essa plasticidade perispiritual se expandia com muita facilidade e atingir, né, o psiquismo das pessoas ali presentes. Dominava os elementos, acalmava a tempestade, mudava a situação climática, né? Quer dizer, coisas que beiram a magia. Andava sobre as águas, apaziguava e governava os espíritos, expulsava os espíritos daqueles que estavam obsidiados, né? Como aquele episódio em que Jesus vai expulsar os espíritos que teriam espantado uma vara de porcos. Entendia o pensamento e a vontade de Deus. Talvez esse seja o ponto principal, mais do que a ressurreição, que vem daqui a pouco, né? Porque entender ao vivo e a cores o pensamento e a vontade de Deus é o tipo sublime, supremo de mediunidade. É saber aquilo que o Espírito principal, Criador do Universo e absoluto, deseja de nós a cada momento. Então essa comunhão constante, ininterrupta com o pensamento e a vontade de Deus é a prova máxima, né, o grau máximo da perfeição do desenvolvimento mediúnico. E por fim, um outro elemento importante é que ele era espiritualmente maduro, né? Ele lidava com as situações de uma forma que evidenciava o saber da sua consciência de que o espírito é imortal, de que ele está destinado à felicidade, que ele está destinado à virtude, ao bem, vai superar o estado atual de maldade, de vício, de perturbação, de doença. Então isso dá uma serenidade inabalável. E nós, como nós não acreditamos na imortalidade, como Guimarães Rosa, né? A gente desconfia, a gente suspeita, né? Mas a gente não acredita, porque se nós acreditássemos na imortalidade da alma, se nós tivéssemos fé
na imortalidade da alma, nós em hipótese nenhuma lamentaríamos nenhuma ocorrência. Nós iríamos bem dizer as ocorrências infelizes, né, entendendo que elas são todas educativas, que elas contribuem com o nosso desenvolvimento, né, que a situação política do país é uma dádiva. Nós devemos agradecer o momento político que nós estamos vivendo, porque é um momento, todo momento traumático, ele é um momento da revisão, ele é um momento de a gente observar, de a gente tomar consciência do que está acontecendo, amadurecer para no futuro não cometer os erros que estão sendo cometidos agora. É isso que nós faríamos se nós fôssemos espiritualmente maduros, ou seja, se nós tivéssemos gravado na nossa consciência e com completa fé, completa confiança na bondade de Deus, a verdade da imortalidade do Espírito, a verdade da justiça das aflições, né? O conhecimento de que nós somos almas ancestrais, que nós guardamos, né, um armazém, né, um escaninho da alma, um código genético da nossa personalidade que justifica as nossas tendências, os nossos erros e também as nossas virtudes, as nossas qualidades presentes. Então, essa maturidade espiritual que Jesus vai exemplificar a todo momento, nos mostram também que ele conhecia na prática, com muita desenvoltura, com muito domínio, com muita segurança, o seu passado, o seu futuro, né, a natureza do Espírito. Conhecia a Deus o suficiente para entregar-se, né, ininterruptamente à vontade dele. Mas a revelação, mesmo ela tendo chegado no ponto da perfeição com Jesus, ela, do ponto de vista do volume, ela não atingiu todas as informações, todas as necessidades de informação, de conhecimento que o ser humano na Terra tem. Porque a vida de Jesus foi curta, né? O ministério de Jesus foi muitíssimo curto, né? Foram apenas 3 anos, e nesses 3 anos, embora muitíssimas coisas mais pudessem ser ditas e narradas sobre a vida e os ensinos de Jesus, o tempo não permite que todas as coisas fossem ditas, que toda a ciência, toda a filosofia e toda a religião do futuro fosse desdobrado naqueles 3 anos. Então, por mais que Jesus tenha nos oferecido o conhecimento perfeito, esse conhecimento ele tem um tamanho limitado. Faltam coisas a conhecer, faltavam informações a trazer, e essas informações vão ser trazidas sucessivamente no desenvolvimento restante da humanidade. Porque todos nós que estamos engajados no progresso, né, a favor do progresso, estamos sempre contribuindo, né, com alguma coisa a mais, com uma intuição, uma criatividade, né, um impulso a mais para o desenvolvimento humano. E certamente, se nós pegamos os grandes expoentes da santidade, da religiosidade, da filosofia, da ciência, das artes, né, se nós analisamos um Beethoven, um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, né, São Cupertino, né, São João da Cruz, se nós analisamos os renascentistas como Giordano Bruno, né, Jan Hus, Petrarca, Nicolau de Cusa, se nós analisamos os iluministas, os modernos como René Descartes, Locke, Leibniz, Spinoza, depois um pouco Lessing, Voltaire, Rousseau, Kant, Hegel, né? Se nós entendemos a contribuição que esses indivíduos deram à humanidade, nós temos a convicção absoluta de que são pequenos degraus, mas degraus superados, degraus que nos permitiram avançar para além da compreensão anterior do que é Deus, do que é o Espírito, do que é a personalidade humana, do que é a justiça divina, do que é o bem e o mal. Então, o desenvolvimento continuado, ele é intrínseco. Nós desenvolvemos as nossas próprias ideias através do estudo, mas ele é também transcendente, porque nós recebemos continuamente o amparo ininterrupto da espiritualidade superior, que vem revelar
a cada geração, de uma forma consequente, de uma forma proporcional ao nosso entendimento presente, as novas diretrizes comportamentais estão sempre a todo momento mudando, né? Inclusive, quando mudam essas diretrizes comportamentais, a grande maioria sempre se assusta. Nossa, agora pode isso? Agora tem gente que faz isso, né? E nós aos poucos vamos nos adaptando, né? As pessoas com mais desenvoltura, com mais serenidade espiritual vão observar as novidades e vão dizer: ah, agora as pessoas podem fazer isso, agora mulheres também podem, não só homens, né? Agora duas pessoas de mesmo sexo podem se casar. Anteriormente nós tínhamos essa rejeição, não pode, tal, porque nós estávamos acostumados aos padrões pretéritos. E aos poucos nós vamos nos adaptando e aceitando que isso é um movimento comportamental progressivo, né? No começo a minoria, depois a maioria vai se adaptando. Nós vamos rejeitando a pena de morte, né? Antes era a regra geral, todo mundo terminava com pena de morte. Roubou um pão? Pena de morte. Aí depois, não, um pão acho que é meio pouco. Vamos colocar assim, roubou R$1.000 é pena de morte. Aí depois, não, só quando é um assassinato. Se for um assassino, aí merece pena de morte, né? Se for um criminoso assim terrível, um crime monstruoso. Até chegar um momento que nós pensamos, mas todos os seres humanos não podem ser educados e corrigidos? Quem sabe, ao invés de matar, a gente não vai manter essa pessoa sob vigilância, claro, que é uma pessoa perigosa, pessoa de más tendências, mas vamos tentar oferecer a essa pessoa alguma oportunidade de resgate. Então, esse tipo de pensamento, que seria ridículo há 1000 anos ou há 2000 anos atrás, seria considerado absurdo. Hoje, muitas pessoas que não são nem religiosas, nem acreditam em Deus, elas defendem essas ideias, elas começam a ficar simpáticas a uma sociedade mais pacífica, mais leve, mais tolerante, mais liberal, né, com respeito ao direito da pessoa regrar o seu próprio destino, direcionar o seu próprio destino de acordo com a sua própria consciência. Nós começamos a entender que certas coisas geram infelicidade, mas deixa a pessoa experimentar por si mesma. Eu aconselhei, eu disse que não é apropriado, mas não odeie, não fique com raiva, não tente chamar a pessoa disso, daquilo, obrigar a pessoa a seguir o seu padrão comportamental. Isso que nós vemos no comportamento, nós vamos ver também no desenvolvimento científico. A cada dia que passa, uma técnica nova de cirurgia, um polimento de lente permite ver uma estrela mais distante, o cálculo matemático de 200 anos é resolvido. Então nós estamos vendo o progresso continuado, né? E esse pensador muito importante, o Gotthold Ephraim Lessing, ele é talvez a primeira pessoa que vai falar das etapas da revelação divina. Ele vai dizer, num determinado momento, o ser humano muito primitivo, ele precisa da revelação da lei de causa e efeito, a lei do karma na Índia, né? A lei da harmonia na China, as leis de Moisés, né? Os 10 mandamentos, porque o ser humano ele não tem a capacidade de regrar o próprio comportamento minimamente, faz tudo à torta direito e é criminoso, é desregrado demais, é vicioso demais. Então a primeira grande revelação mundial é a lei, né, de respeito mínimo à integridade, à consciência de outro semelhante. Muito tempo depois, 1500 anos depois de Moisés, vai nascer Jesus e vai já apresentar uma nova lei, um novo momento da revelação divina, uma nova etapa em que a mediunidade já perfeitamente santificada, glorificada, ela vai apresentar as leis da transformação interior, da depuração do espírito. Não é o comportamento físico, né? Não cobice a casa do próximo, não roube o próximo, não mate o próximo. Não é mais o comportamento físico, é o comportamento sentimental,
né? É aquilo que acontece no plano da intenção, da psicologia profunda, né? Do caráter. Então Jesus já está oferecendo uma regra que nós até hoje temos muita dificuldade de executar, porque é avançadíssima. É uma regra muito interna da transformação espiritual efetivamente. Mas Lessing, em 1760, 70, quando ele está escrevendo, ele vai dizer, nós já estamos numa nova etapa. Uma etapa em que nós podemos ir além ainda dos evangelhos, além ainda de Jesus. E nós podemos falar de uma religião que não é mais o cristianismo diferenciado do islamismo, do judaísmo, do budismo, mas uma religião universal, uma religiosidade para todos os seres humanos, em que nós reconhecemos no outro, na religião do outro, o mesmo Deus que enviou mensageiros muito parecidos para dar a mesma mensagem de consolação, de progresso, a mesma mensagem moral. Então nós vamos olhar para a religião diferente, para a religião do outro, e vamos não apenas aceitar e tolerar, nós vamos amar o budismo, vamos amar o hinduísmo, até o paganismo, porque não as religiões xamânicas, né? Vamos entender que essas expressões são formas diferentes que essas comunidades, né, têm, compatíveis com o seu desenvolvimento cultural, com a sua própria personalidade, de se falar da mesma realidade única, transcendente, né, da moralidade universal que regra todas essas revelações em vários planos da existência, segundo múltiplos degraus de entendimento. E Lessing diz mais, além dessa revelação universal, né, dessa religiosidade universal, nós temos também nesse momento, nesse terceiro grande momento, os primórdios, né, as primeiras luzes da alvorada de uma religião que será científica, uma religião que será racional, que ainda não surgiu, mas que vai surgir nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Ele está escrevendo 100 anos antes de Kardec começar a escrever, quase 90 anos antes, mas nós podemos entender perfeitamente que há aqui em Lessing a anunciação, quase que a profetização daquilo que mais tarde iria se realizar através da codificação kardeciana, como uma estrutura moral, espiritual, também de estudo sistemático científico dos fenômenos psíquicos, dos fenômenos espirituais, que até então foram compreendidos como milagres ou como acontecimentos sobrenaturais. Bom, nós temos aqui então no século XIX, começo do século XX, uma sucessão de núcleos que vão impulsionar esse progresso, né? Depois de Lessing, depois do Iluminismo, depois do Romantismo, com muitos espiritualistas que acreditavam em reencarnação, acreditavam na comunicação com os espíritos, né? Goethe, por exemplo, que é um dos meus objetos de estudo favorito, né? Ele acreditava na reencarnação, porque numa viagem à Itália, no meio de um passeio por uma ruína, ele olhou para baixo e ele se viu vestido de túnica, de barba, ele não tinha barba, e ele ficou chocado com aquilo. O que está acontecendo? Está todo mundo em volta vestido de túnica, e ele viu os monumentos reconstituídos na época do Império Romano, e ele entendeu, na mesma hora teve a lembrança completa daquela existência anterior, ele entendeu que ele foi um poeta romano, né? Então, através do próprio fenômeno, que era muito comum, né? Swedenborg, nós vamos ver Lafata, né? Uma série de indivíduos desse período específico do romantismo, eles vão narrar lembranças de vidas passadas, eles vão narrar acontecimentos de escrita automática, de magnetização. Logo depois nós vamos ter o próprio Mesmer, que está inserido no momento histórico do romantismo, né? Seguido aí por, não vou falar muito deles, por Seguro e Deleuze. Depois o Dr. Elliotson, na Inglaterra, ele vai ter a ideia de inserir a magnetização dentro do hospital, e ele era um professor, diretor do hospital universitário, responsável pela área de
psiquiatria. Então ele vai aplicar o magnetismo a pacientes de transtornos mentais com gigantescos resultados extremamente promissores, e isso vai permitir a inserção do magnetismo no campo da saúde, já oficialmente, não mais dentro da esfera, né, dos shows, dos eventos de salão como era na França, e isso vai permitir depois o desenvolvimento médico do estudo da hipnose, do magnetismo, que vai redundar na hipnose. Depois nós temos os arautos do espiritualismo moderno. Poderíamos citar 20 nomes, vamos citar apenas Kardec e Aksakov, que poderiam ser separados em o filósofo do espiritualismo moderno e o experimentador laboratorial do espiritualismo moderno, né? Ou os fundadores, digamos assim, intelectual, moral do espiritismo, Kardec, e o fundador físico, né? Aquele que fez maior número de experimentações, principalmente de efeitos físicos mesmo, né? Que foi o Aksakov. Na sequência, nós vamos ver a mediunidade ser muito bem estudada pela Sociedade de Estudos Psíquicos, com Myers, William James, Bergson. Essa sociedade ela vai ter uma característica peculiar de estimular algumas pessoas a depois separarem do espiritismo e do espiritualismo e migrarem aos poucos para a parapsicologia, para o estudo dos fenômenos em si mesmos, desvinculados de consequências morais e filosóficas. E por fim, infelizmente são poucos grupos, né? Há pouco legado de estudo intensivo, né, dos fenômenos mediúnicos, mas nós temos o trabalho do Ian Stevenson com os casos sugestivos de reencarnação em crianças. Então vou ler agora esse pequeno trecho de Leon Denis, No Invisível, que demonstra como nós glorificamos a mediunidade. Nós afirmamos, né, que a mediunidade é da ordem da natureza, que ela se desenvolveu com o surgimento da civilização, que ela se refinou com os patronos das grandes religiões e filosofias e que ela se santificou e glorificou perfeitamente com Jesus. E depois a revelação continuou. Mas Leon Denis, de uma forma muito sintética, muito pertinente, ele nos ensina, né, a glorificar a mediunidade. Então, caros médiuns, expulsai todo desencorajamento, evitai todo desfalecimento, elevai vossos olhares acima desse mundo passageiro, suplicai para vós os socorros divinos, sufocai o eu, libertai-vos dessa afeição demasiado viva que temos por nós mesmos. Viver para os outros é estudo. Tende espírito de sacrifício. Sabeis sofrer em vista do bem de todos e do vosso próprio progresso. A pobreza, a obscuridade, o sofrimento têm a sua beleza, seu encanto, sua grandeza. É através deles que se formam lentamente, através das gerações silenciosas, tesouros da paciência, da força, da virtude, e é através deles que a alma se desliga das vaidades materiais, depura-se e se santifica, torna-se valente para subir os cimos ásperos. Que nós saibamos, então, dentro da nossa esfera de ação, dos nossos talentos, reconhecendo que muitas vezes a nossa mediunidade, a nossa facilidade com o intercâmbio com o mundo maior não é tão ostensiva, mas que todos nós a temos como patrimônio do espírito, como propriedade do nosso espírito, que nós saibamos seguir essas recomendações tão sábias, que nós tenhamos interesse também em ler o resto do livro e conhecer todas as muitas outras recomendações extremamente felizes e pertinentes para esse exercício evangelizado, santificado e glorificado da mediunidade, que trará um dia, quando nós o executarmos, os melhores frutos, né? Renderão 100 por 1 e 50 por 1.